O consumidor ele vem mudando radicalmente nos últimos anos, a gente tem várias preocupações e a gente nunca viu um consumidor tão preocupado com a qualidade da comida que ele coloca, com a transparência dos ingredientes e com saudabilidade e nutrição. As canetinhas emagrecedoras estão aí, entre outras tendências que a gente está vendo, e isso mudou a forma como o consumidor está olhando. Globalmente, a gente vem trabalhando muito nisso. Hoje, eu posso dizer tranquilamente que mais de 1.000 produtos foram revisados e foram alterados. A gente vem reduzindo constantemente sódio, açúcar dos nossos produtos, adicionando, por exemplo, acabamos de lançar nos Estados Unidos mac and cheese com proteína e talvez uma das coisas que mais a gente se orgulha aqui no Brasil, recém lançamos o ketchup Heinz Zero, né, que também vai de encontro com o consumidor que está buscando qualidade, sabor, conveniência, mas também sem abrir mão daquela escolha de calorias, né, de poder escolher melhor. Então, essa é uma ambição nossa e a gente gosta de acompanhar muito isso pelo percentual de inovações que a companhia vai fazendo e vai sendo responsável dentro da companhia. Há poucos anos atrás, era praticamente 2% do nosso negócio vinha de inovações. A gente hoje já superou 5, 6% e a gente tem planos de chegar a quase 15% das nossas inovações, né, do nosso volume, nosso faturamento vindo das inovações que a gente está lançando. Aliás, eu vi que recentemente a companhia anunciou um investimento de 600 milhões de dólares em P&D e tem até um Chief Taste Officer, que é para coordenar essa área de sabor e inovação. No que esse dinheiro vai ser investido, esses 600 milhões de dólares? Esse dinheiro vai ser investido em planejamento e tecnologia e desenvolvimento de inovações que sejam atendendo às necessidades dos consumidores. Então, esse dinheiro, inclusive, uma parte dele já veio para o Brasil, né, e nós já estamos reestruturando e aumentando o investimento por trás de tecnologia. Uma outra parte vai para suportar os lançamentos que a gente está fazendo. Essa campanha que acabamos de lançar no Brasil de Ketchup Zero Heinz, né, é a primeira grande campanha nossa dentro desse segmento. Mais de 50 milhões de reais estão sendo investidos para poder comunicar esse lançamento, que, na verdade, dá mais poder de escolha para o consumidor, é aquele mesmo produto, só que agora com zero açúcar. Só para você ter uma ideia, Sambrana, para produzir o ketchup Heinz Zero, a gente, para cada 100 gramas de ketchup, eu preciso colocar 210 gramas de tomate. Então, eu adicionei mais tomate para eu poder reduzir o açúcar que tem dentro do produto. Legal. Tem uma questão que você mencionou, inclusive, e eu já ia te perguntar, que é sobre essa questão das canetas emagrecedoras, que está mudando o comportamento de consumo de muita gente. E agora, com a chegada de canetas genéricas, que vai baratear o produto, isso vai se popularizar ainda mais, né? Já tem restaurante oferecendo pratos com uma porção menor, apostando mais em proteína, enfim. Como é que vocês estão se preparando para isso aqui no Brasil? Os estudos que a gente tem visto, Sambrana, hoje aproximadamente 5% dos domicílios brasileiros já consomem, e quando a gente olha num período um pouco mais longo, 30% das residências brasileiras já tiveram algum consumidor dentro de casa a consumir. Então, é uma transformação que veio para ficar. Então, nós temos olhado muito sobre a qualidade dos nutrientes, a gente tem olhado para proteínas, a gente tem olhado para fibras, a gente tem ouvido muito o consumidor para poder antever exatamente isso. Eu acho que um dos grandes exemplos que eu comentei é realmente mac and cheese, por exemplo, que lançou agora uma versão com proteínas adicionadas, né? Mas é uma coisa que vai exigir da gente, do nosso time de inovação e desenvolvimento, que a gente esteja cada vez mais antecipando essas demandas do consumidor. Mas isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tido muito sucesso, por exemplo, nós lançamos recentemente sal integral, através da BR Spice, é um produto que está fazendo um sucesso enorme. Então, quer dizer, pessoas que querem sal, mas querem uma opção mais saudável de sal. E eu acho que o próprio exemplo que eu gostaria de dizer é do ketchup zero, né? Então, assim, hoje o lançamento de Heinz Zero faz com que a categoria de ketchup aumente, porque eu permito que mais pessoas possam consumir, até consumir mais do ketchup em qualquer ocasião de consumo. Uma curiosidade, hoje as vendas de vocês são mais para o consumidor final ou vocês atuam também na área de food service? Não, hoje a gente tem alguma coisa próximo de 15% do nosso negócio no food service,
uma oportunidade enorme de dobrar o tamanho nos próximos anos, e o restante a gente trabalha através de venda direta junto com os nossos parceiros, os grandes clientes, os grandes redes de supermercado, e também de uma rede de mais de 50 distribuidores que estão presentes hoje no Brasil, fazendo com que nossos produtos hoje cheguem a aproximadamente 500 mil pontos de venda. Hoje as nossas marcas, Sambrana, estão presentes em mais de 80% dos lares brasileiros. Acho que junto com essa nossa ambição de dobrar de tamanho nos próximos 5 anos, a nossa ambição é fazer com que as nossas marcas cheguem a 100% dos lares brasileiros. Aliás, por que vocês decidiram comprar outras marcas no Brasil? É para ter marcas de combate em determinados estados, em determinados segmentos ou classes sociais? Acho que essa é uma estratégia de multimarcas para a gente que faz muito sentido pensando na diversidade do consumidor brasileiro, né? E quando a gente olha até um pouco da economia, a gente tem visto sempre ao longo dos ciclos econômicos alguns comportamentos. Então, por exemplo, a gente tem visto um comportamento do consumidor fazendo um trade-down, e para isso eu tenho marcas, né, como a Quero, por exemplo, e eu também vejo consumidores que estão cada vez mais buscando indulgência e um premium acessível, né, onde Heinz, por exemplo, Hemmer, BR Spices acabam se encaixando. Então, o fato da gente ter esse portfólio de 4 marcas fortes presentes em praticamente todas as regiões do Brasil permite que a gente atenda diferentes consumidores em diferentes ocasiões de consumo com as nossas diferentes marcas. E vocês pretendem ter outras marcas? Você falou comprar não, mas criar outras marcas dentro de casa, isso? Não, nesse momento eu acho que o grande desafio nosso é realmente liderar todas as categorias que a gente está presente. Então, acho que tem muita oportunidade já para a gente destravar com as categorias onde a gente já joga e com as marcas que a gente também já joga. Você falou de ciclos econômicos, né? Como é que esse ciclo que a gente está vivendo está impactando vocês? A gente está vendo hoje muitas empresas tendo problemas de recuperação extrajudicial, judicial, principalmente por conta da alta dos juros. Empresas que estão endividadas e com os juros do jeito que estão piorando a situação dessas empresas. Como é que impacta isso para vocês do ponto de vista do negócio, da tua administração do negócio e do ponto de vista de como é que os seus clientes estão respondendo a isso? O consumidor ele está sim passando por um momento de dinheiro mais curto, e isso exige que ele faça escolhas mais inteligentes e cada vez mais racionais, pelo menos é isso que a gente tem visto nos grandes estudos. Eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos é de ter um portfólio completo de produtos para poder permitir exatamente esse shift, e é um dever de casa nosso como líderes da indústria, Sambrana, de buscar sempre alcançar mais produtividade, mais eficiência através dos investimentos que a gente vem fazendo, através de mais processos e melhores equipes, fazer com que esses impactos que a gente vem sofrendo de inflação, de custo de alimentos, não seja repassado para o consumidor final, né? Então é muito importante que a gente consiga ajudar o consumidor a passar por esses momentos de dificuldade. Uma outra coisa que nos ajuda também é essa verticalização que a gente tem, essa falta, essa não necessidade nossa de importar, né, os nossos insumos para poder atender o mercado brasileiro, faz com que de alguma forma a gente seja um pouco mais blindado. Não é que a gente não sofre, mas a gente fica um pouco menos aberto a essas oscilações que acabam acontecendo de dólar, de safra, porque a gente consegue se planejar com mais previsibilidade aqui no Brasil. Você disse que ainda não exporta a partir do Brasil. Você acha que o Brasil vai ter condições de exportar quando? Olha, a nossa ambição é que nos próximos 3 a 5 anos toda a evolução que a gente vem conseguindo consiga não só atender o nosso volume, mas também consiga atender o volume de alguns países da América Latina. Hoje, para você ter uma ideia, Sambrana, a nossa tecnologia, né, aplicada no agronegócio faz com que a gente já tenha 25% mais produtividade no campo do que a média nacional. Então, tudo que eu estou te dizendo, que é o crescimento do volume que a gente tem entregue aqui no Brasil, é sem necessariamente eu aumentar a nossa área cultivada, né? E a gente acredita que com o investimento por trás de tecnologia, processos e esse asset proprietário que a gente tem da Heinz Seeds, de poder desenvolver híbridos cada vez melhores para o Brasil, vai permitir que nos próximos 3 a 5 anos a gente não só atenda toda a demanda brasileira, mas também exporte para alguns países da América Latina. Legal.